Ainda bem que a gente tinha começado a linha de conteúdos, e aí o negócio começou a funcionar bem. Eu vendia-se ali bastante bem, a receita obviamente caiu bem, deu um drop grande, mas ficou ali mais ou menos 40%, 50% do que a gente fazia. Rearranja a equipe, isso é um momento muito duro, né? Demitir pessoas, isso é muito ruim. E eu tive sempre uma frente de, até porque duas empresas fecharam, e uma porque era o Submarino que cresceu muito rápido e teve que também encolher muito rápido. Então eu fui exposto muito cedo a fazer demissões quase que em massa de pessoas, que é algo absolutamente doloroso, né? Então, porque uma coisa é você demitir quando tem uma redução de custos, né, despesas. Não é um plano, cara, tem que reduzir, você tem jeito, a empresa não está indo bem, tem que cortar 2 ou 3, você tem uma desculpa, né? Quando você empreende, você demite o cara porque você não foi capaz, né, de fazer a empresa funcionar. Então, isso é muito doloroso, né? Então, na primeira empresa foi muito doloroso, porque tinha cara lá de, como eu falei, 45 anos, filho, o cara chorando. O cara chora na tua... Porra, cara, eu tenho 2 filhos para criar, tem que mandar embora, não tem jeito, né? E isso te penaliza ainda mais, vai te dando calo, né? Vai te dando um estômago maior também, porque você demite o cara porque você não foi capaz de fazer o negócio funcionar. Então, isso é um pouco mais dolorido, mas tem que superar isso, não tem jeito. E aí, a gente faz esse processo todo aí de estruturação do time de Telvox, e o negócio começa a ir bem. E aí a gente começa, por acaso, a fazer o seguinte, a pensar o seguinte, pô, peraí, a gente está vendendo aí 450, 500 mil downloads por mês. O nego está pagando 4, 5 reais para baixar uma musiquinha no celular. Pô, tem muita gente pagando caro para ter isso. E se a gente vender isso no atacado? A gente chega lá para uma empresa e fala, no lugar de você dar chaveiro, boné, camiseta, o que for, por que você não dá uma música no celular? Pô, que coisa moderna, que coisa chique, que coisa geração Y. Você dá um ringtone para uma pessoa, no lugar de dar um boné, essa coisa velha, empoeirada. E foi o que a gente começou a fazer, né? De novo, entendendo o que a gente tinha na mão e tendo um pouco mais de visão de médio e longo prazo. E aí foi quando a gente começou a dar os primeiros passos no tal do mobile marketing. Então, a gente começou a vender conteúdo no atacado. Então, o primeiro projeto, com a VisaNet, falou, pô, VisaNet, tá boa, né? Chaveiro, boné, camiseta, lápis, para quem usa o cartão, não funciona, né? Fomos numa coisa bacana, música para o celular, as pessoas querem isso, é desejado para caramba, é caro, a percepção de que é algo caro. Você não vai ter custo de logística, não vai ter quebra, não vai ter roubo. Você vai ter em tempo real um produto que você consegue medir o resgate por DDD, para você saber qual a região que está indo melhor. Pô, música para os ouvidos. Começamos, então, em 2004 para 2005, essa operação de mobile marketing, né? E aí, acelerando para 2007, a gente já estava ali com a Telvox razoavelmente consolidada como a primeira agência de mobile marketing do país, e aí as agências de propaganda tradicionais começaram a se interessar por esse negócio. Ó, tem a Nova Fronteira, acho que a Nova Fronteira vai ser mobile, né, além do digital, e a gente começou a ser sondado por uma série de agências, e entramos num processo também bastante penoso e dolorido, de um processo de venda do negócio para um grupo multinacional, não interessa aqui qual grupo, de propaganda, 9 meses de due diligence. Quem empreende aqui? Já passaram por esse processo de due diligence, de venda ou tudo mais, ou ainda não? Cara, não tem nada que suga mais energia do empreendedor do que isso, né? É impressionante, você tem que parar tudo o que você está fazendo. E lembra, você que bate, você que dá o tambor, você que dá o ritmo do teu negócio, para ficar mandando planilha Excel, projeção até 2014 do seu negócio. Você não tem a menor ideia o que vai estar em 2014, é um puta de um saco. Aí o cara fala, pô, mas você só tem PJ, tem que seletizar todo mundo, você tem um risco trabalhista do tamanho da lua, então, na verdade, você tem que me pagar 2 milhões de reais para eu comprar 50% da tua empresa. É mais ou menos isso. É super desgastante. E depois de um processo extremamente desgastante, e por ter uma série de questões gerenciais que a gente não tinha resolvido muito bem na Telvox, eu resolvi fazer o seguinte, olha, vou sair da Telvox, vou estruturar uma empresa do zero para fazer só mobile marketing, porque em mobile também você tem 1 milhão de coisas para serem feitas. Então, basicamente, meia hora depois, eu voltei ao ponto inicial, que é a Ponto Mob. Mas isso é muito importante, porque a partir dessas experiências, e inclusive as grandes frustrações, é que se acaba construindo uma couraça para o negócio acontecer. Seria muito melhor, né, cara? Se fosse meu primeiro empreendimento, o Zuckerberg, né? Foi o segundo, na verdade, dele. Pô, vai lá, tenta um ali no dormitório, ali, não funcionou, mas não gastou nada, e tenta o segundo, pô, um cara é o 26º cara mais poderoso do mundo com 26 anos de idade. Óbvio que seria muito melhor. Óbvio que seria muito mais bacana. Mas não foi assim que aconteceu.
Ponto Mob também já está resolvida? Não está. Vou contar então um pouco da Ponto Mob. A gente vinha desse processo todo aí de tentar vender, não vende, compra, não compra, bendita da Telvox. A Ponto Mob, então, 6 meses depois que a gente estava operando, a gente já estava sendo sondado pelos mesmos grupos. Basicamente, os 3 principais grupos de publicidade do mundo e os 2 maiores aqui do país. Já tentando fazer uma oferta para a gente. E aí uma coisa super importante é que na hora de estruturar a Ponto Mob, eu tomei muito cuidado na hora de escolher os sócios para esse negócio, né? Então, parece um lugar comum, mas assim, é fundamental você buscar sócios absolutamente complementares e de preferência mais capacitados do que você nas suas áreas de deficiência. Então, eu não sou um cara muito bom de vendas. A gente vende para agência, eu não sou daquele negócio de ficar ali na agência, vem para cá, vem para lá. E não tem alguém de agência aqui ou não? Que agência? Oh, bacana, vamos lá, para te mandar o cartãozinho, te visitar. Eu não, meu diretor comercial, o Percop. Então, trouxe o Percop, né, para ser meu sócio, diretor comercial, tinha trabalhado já comigo na Telvox, e tinha uma experiência de 12 anos no mercado publicitário. É o cara que tem esse perfil. Né, precisava de um criativo, eu não sou criativo, né, sou tocador de negócio. Trouxe o Johnny, ex-DM9. Né, vem para cá, Johnny, era o moleque que era o mais acelerado de a gente falava com todas as agências, e o moleque mais empolgado. Moleque, ele tem 27 anos hoje, ele tinha 24. Moleque mais empolgado com tudo que a gente falava de mobile era esse. Falou, pô, preciso desse moleque, cara, entusiasmado, moleque, geração Y total e super criativo. E precisava de alguém mais nerdzinho, mais na caixa, para fazer número, para fazer planejamento. Trouxe a Flavinha, que o primeiro emprego dela tinha sido minha estagiária na Telvox. Tinha na época também 23 anos, 24 anos. Formamos um time de 4, puxamos 2 ou 3 pessoas de tecnologia e tudo mais, para começar a operação. Foi fundamental a escolha desses sócios, e mais que isso, foi absolutamente, e eu acho que a gente tem que ser absolutamente generoso na participação. A grande maioria das pessoas acha que eu tenho 90% da Ponto Mob. Quando eu falo que eu tenho só 50%, as pessoas se assustam. Por que só 50%? 50% primeiro que é um bom share, viu? Claro. Mas o fato é que eu preferi distribuir fortemente a participação para eles 3, e mais do que isso, a gente tem uma reserva, desde o começo, era 10%, caiu para 7,5% agora por cento da empresa, para conseguir atrair fortemente outros talentos. Então, reservar um pedaço do share do empreendimento para conseguir atrair, principalmente reter os grandes talentos, é fundamental. Então, você engasga, porque tem hora que não dá para pagar com grana. Não tem jeito, né? Você tem uma limitação de caixa. E mais do que isso, não é o dinheiro daquele cara, é o dinheiro de todo mundo, né? Assim, a empresa é pequena, todo mundo se fala, não tem sigilo sobre o salário, esquece. Todo mundo sabe quanto todo mundo ganha no pequeno negócio. Então, isso acaba sendo um grande problema, né, quando você tem que premiar um cara que seja um pouco mais talentoso. Então, nesse sentido, eu consegui montar esse time bacana, e aí a gente teve essas conversas com diversos grupos, e aí entra um momento que é muito perigoso para o negócio, que é escolher o momento de vender uma participação, e principalmente para quem vender. Então, só para vocês entenderem, a gente vendeu uma participação do nosso negócio mais ou menos 1 ano depois de ter começado a operação. Ou seja, a gente decidiu vender, na verdade, 6, 7 meses depois de ter começado a operação. Muito cedo, sim, muito cedo. Mas como a gente já vinha desde 2003, 2004, algumas das pessoas estavam comigo desde 2006, em mobilidade, já vinha esse processo de potencial venda para um grupo de comunicação, a gente acreditava que era o momento, apesar de cedo, de realmente ter um investidor, ter um sócio investidor, para que a gente tivesse a maior das tranquilidades do empreendedor: caixa para pagar salário na virada do mês. É a maior tranquilidade que você tem. Se você tem caixa para pagar o salário das 10, das 20, das 80 pessoas que a gente tem hoje no escritório, é uma tranquilidade absurda. Você consegue, sim, desenvolver forte o seu trabalho. Senão, ferrou, gente. Dia 25 você já não trabalha mais, dia 22 você já não trabalha mais. Fica desesperado em puxar duplicata, descontar, emprestar. Puta, se não tiver, pai, será que você me arruma? Já vira aquele desespero, né? Então, fundamental esse caixa, e a gente acreditava muito fortemente que se a gente conseguisse uma capitalização logo no começo, a gente conseguiria, 1, atrair pessoas bacanas para o negócio, e 2, realmente ocupar um posicionamento bastante importante nesse negócio, né? E aí, um pouco do conceito do Seth Godin do melhor do mundo, né? Ser, não o melhor do mundo em mobile marketing, mas ser referenciado como número 1 em mobilidade, certamente traz benefícios em qualquer segmento. E ele fala um exemplo muito bacana, que é a história do médico, né? Então, seu filho está com alguma doença,
ou sua esposa, ou você não vai procurar o 23º médico daquela especialidade, né? Nem o 18º, você vai falar com os 3, com o melhor. Se você puder pagar pelo melhor, você vai optar pelo melhor. Então, o prêmio de ser o primeiro é muito grande. E a gente sempre pensou nisso lá atrás. A gente tem que ser o primeiro nesse negócio. A gente tem que se posicionar como a grande marca, porque esse é um mercado que não aconteceu ainda. A gente está em 2010, ainda não aconteceu. Vai acontecer nos próximos 3, 4 ou 5 anos, não dá para saber. Mas, uma vez estando bem posicionado, a gente vai realmente ter o benefício de ter sido a primeira empresa desse negócio, é a referência desse negócio. E a decisão foi essa: vamos vender agora. E na decisão de venda, aí o grande cuidado é qual é o sócio, porque a princípio todo o dinheiro é igual, né? A princípio o dinheiro é dinheiro, R$1 milhão, seu, ou meu, ou seu, ou Tomás, o mesmo R$1 milhão. E aí a gente teve uma discussão interna muito grande, porque, por um lado, você tem um pouco da vaidade, né? Então, ser sócio do principal grupo de publicidade do mundo é do caralho, né? Pô, sou sócio lá da Omnicom, da WPP, pô, fudido, né? O Martin Sorrell é meu sócio, muito bacana, né? Vaidade. Ou você pode ser sócio do maior publicitário brasileiro. Porra, né? O cara lá, não sou sócio do cara. A mesa do bar é bacana, sou sócio do cara, legal, né? É legal para contar a história, né? Dá para pegar uma mulherada, né? Os moleques mais novos já estavam casados. Aí para o Joãozinho ali, pô, bacana, sou sócio do fulano, tal. E tinha essa questão do glamour mesmo. E o mercado publicitário é absolutamente alimentado pela vaidade, pelo glamour e tudo mais. Tinha uns fundos de investimento. E aí, a importância de ter com quem conversar. E aí, nessa época, eu já tinha tido todo o processo lá com a Telvox. A gente tinha conversado muito com o Paulo Humber, que foi por muito tempo um cara com quem eu conversava muito, um cara que realmente me ensinou muito, um guru mesmo. E ele falou, cara, fundo de investimento eu já tive se puder ter um sócio estratégico melhor, né? O dinheiro do estratégico sempre é um dinheiro que vale um pouco mais do que o dinheiro do Venture Capital. Alguém é de Venture Capital aqui, VC? Não, então tudo bem. Bom, mas é um dinheiro que vale um pouco mais, porque a princípio é um cara que pode realmente te aportar alguns outros valores, além do dinheiro e da gestão, teoricamente, que é o que um VC tradicional aporta. E por isso a gente acabou escolhendo, curiosamente, né, mobile marketing, agências, né, e tudo mais, a gente acabou escolhendo a RBS, um grupo, não sei se todo mundo conhece, um grupo de mídia do sul do país. Caceta, ninguém entendeu, né? O que vocês estão vendendo? Meu pai não sabe quem é RBS, né? Nem o seu pai ficou orgulhoso de você. Não vende uma empresa para quem? Para a RBS ali. Mas por que a escolha da RBS? Por uma questão muito simples, a gente vende para agência. Eu não tenho cliente, eu não atendo o cliente, eu não atendo a Johnson. Né? Para fazer alguma coisa para a Johnson, a gente tem que fazer via uma agência. A RBS é um veículo de mídia, ela vende para as agências. Então, o ponto de geração de receita é rigorosamente o mesmo. Então, a gente deixou de lado o tal do glamour, deixou de lado o tal do meu pai vai ficar mais orgulhoso se for o publicitário que está todo dia lá na TV, mas a gente foi para um negócio que, a princípio, aportaria maior valor para a gente. E aí, uma coisa que foi muito bacana da história toda de ter esse sócio estratégico é que a gente já sentou 2 vezes em 2 anos com a RBS para remodelar a estrutura societária, para remodelar o modelo de pagamento, para remodelar o modelo de investimento. E isso, estratégico, de uma maneira geral, te dá uma flexibilidade muito maior. Então, tendo essa grande dúvida, o estratégico tende a ser um parceiro um pouco mais maleável, um pouco mais flexível, porque o cara tende a entender o seu negócio um pouco melhor, né? Então, isso é uma recomendação que eu faço, porque eu escolhi, sim, não tive uma experiência com VC para dizer se era pior ou melhor, mas a experiência que eu tenho tido com o estratégico é muito bacana, né? Uma experiência realmente bastante boa. E feito isso, o que aconteceu? A gente colocou dinheiro no caixa, conseguiu fazer as contratações que a gente queria, e o negócio ainda é um negócio muito pequeno, um negócio que faturou R$700 mil no primeiro ano, 2,5 milhões no primeiro ano, que era o finalzinho ali, né, setembro, outubro, novembro. No primeiro ano full, a gente faturou algo próximo aí de 3 milhões. Ano passado, 4.200. E esse ano a gente vai fazer 12 milhões em receita. O que é um bom número, não é nenhuma fortuna, mas é um bom número. E mais do que isso, a gente saiu dos 4 sócios no France Café da Gomes de Carvalho, por 3 meses, esse era o nosso escritório. E você tem que usar as adversidades a seu favor. A gente dizia que o nosso escritório era mobile, era móvel. A gente não tem escritório, a gente não precisa de escritório, nossa estrutura se movimenta, se move. Hoje estamos no Café da Gomes de Carvalho, amanhã estaremos em outro lugar.